Eu fui ali, mas voltei trazendo o que há de bom e de melhor para você, o direito à informação. Bem-vindos, bem-vindas à minha casa. Mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo e fortalecendo a casa. Vamos que vamos aí, nobres senhores. Levanta da poltrona, seu folgado. Se inscreva, compartilha. Vamos agora somar e multiplicar. A razão por que estamos aí diariamente e periodicamente publicando vídeos sobre orientações jurídicas para que você esteja envolvido e atento diariamente o que há de melhor. Exatamente, nobres senhores. Siga-me aí. Mete o dedo logo abaixo, fortalece, edificando a casa. Vamos agora agregar esses valores e vamos comentar artigo por artigo aqui na CLT. Consolidação das leis trabalhistas. Você já olhou o seu manual? A sua CLT. Exatamente. Vamos à continuidade. O artigo 837 da CLT. Da forma de reclamação e da notificação. 837. Nas localidades em que houver apenas uma junta de conciliação e julgamento ou um escrivão do cível, a reclamação será apresentada diretamente à secretaria da junta ou ao cartório do juízo. Nos locais em que funciona apenas uma vara de trabalho, a distribuição da ação trabalhista é feita na própria vara, quando funcione sozinha naquela localidade, sem ferir o princípio do juiz natural. 838. Nas localidades em que houver mais de uma junta ou mais de um juiz ou escrivão do cível, a reclamação será preliminarmente sujeita à distribuição na forma do disposto no capítulo 2, na seção 2 desse título. A distribuição das reclamações trabalhistas será realizada pelo sistema de processo eletrônico em que os advogados cadastrados têm o sistema aí do processo judicial eletrônico para o peticionamento eletrônico. 839. A reclamação poderá ser apresentada pelos empregados e empregadores, pessoalmente ou por seus representantes e pelos seus sindicatos de classe. A reclamação pode ser feita por empregados e empregadores, pessoalmente, por representantes e pelo sindicato de classe, por intermédio de quê? De procuradorias regionais da Justiça do Trabalho, nos casos também de menor. Pode ajuizar ações, reclamações trabalhistas, seja as reclamações independente do advogado. Com o advogado, no caso de recurso, é outra situação. Será indispensável a administração da justiça o advogado, conforme a OAB, o Estatuto da OAB. Entretanto, nos moldes do artigo 791 da CLT, colaborando com a aplicação do ius postulante. Isso significa, o que quer dizer ius postulante? É que as partes irão postular, serão causa postulatória, estarão postulando nas suas reclamações trabalhistas, de forma a prestar aí o seu relatório diante da Justiça do Trabalho. O reclamante, por exemplo, contudo, pelo sistema do processo judicial eletrônico, torna-se complicado o reclamante ajuizar a ação sem assistência do advogado ou do sindicato de classe. Porque podem recorrer à Justiça do Trabalho os interessados em direito de greve, representação sindical, contribuições sociais e penalidades administrativas. Quanto à legitimação para atuar em juízo,
que em regra compete ao advogado válido, será o instrumento de mandato com o prazo determinado que contém cláusula estabelecendo a prevalência dos poderes para atuar até o fim da demanda. Diante da existência de previsão no mandato, fixando o termo para sua juntada, o referido instrumento só terá validade se anexado ao processo dentro do aludido prazo. Assim serão considerados válidos os atos praticados pelo subestabelecido, ainda que não haja no mandado poderes expressos para subestabelecer o artigo 667, parágrafos do Código Civil de 2002, que configura-se irregularidades de representação se o subestabelecimento for anterior à outorga passada ao subestabelecimento, de acordo com a súmula 395 do TST. A Colenda Corte Trabalhista expediu a súmula número 425, que interpreta o jus postulante, limitando-o tão somente às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho. Observe-se, não alcançando a ração rescisória e a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do próprio Tribunal Superior do Trabalho. A União, Estados, Município e Distrito Federal, com suas autarquias e fundações públicas, quando representadas em juízo, ativa e passivamente por seus procuradores, estão dispensadas da junta de instrumento de mandato e de comprovação do ato de nomeação. É essencial que o signatário ao menos declare-se exercentes do cargo de procurador, não bastando a indicação de número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, súmula 437 do TST, acrescentado pelas RESP do TST 185/2012. 840. A reclamação pode ser escrita ou verbal. Parágrafo único. Sendo escrita, o reclamante deverá o que conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido que deverá o que ser certo, determinado e com indicação do seu valor, a data e assinatura do reclamante ou do seu representante. A Lei 11.419 de 2006, que dispõe sobre informatização do processo judicial eletrônico, passou a viger regulamentação pela resolução do CSJT 136 de 2014, com o advento do peticionamento eletrônico. Tornou-se inviável a distribuição de processos pelos métodos físicos. Pelo sistema do processo judicial, ao acessar o Tribunal Regional do Trabalho, primeira região, processo judicial eletrônico, caberá ao advogado inserir a senha e o PIN, este, por sua vez, obtido junto ao OAB seccional, através de um cadastramento de profissionais para essa finalidade. Em seguida, aberta a sessão explicativa, é só clicar em processo e posteriormente em novo processo, assim seguindo as instruções que o próprio sistema oferta. O advogado inicia um procedimento de juntada de petição inicial com os documentos, a documentação pertinente, que se estabelece por uma espécie de colagem em formato de PDF, com 1,5 MB para cada documento anexado, sempre em pé, copiado sobre forma vertical. Concluído esse procedimento, o sistema do processo, dia, hora e vara do trabalho para audiência designada, assim também quanto à contestação que deve ser juntada no processo judicial eletrônico até as vésperas da audiência designada, pode ser distribuída com sigilo, sendo que só o juiz poderá quebrá-la na hora da assentada. O controle e acompanhamento de processo segue o mesmo trâmite, sempre acionado o sistema e a senha do processo eletrônico. As demandas físicas anteriores a instalar no processo judicial eletrônico continuam sendo acompanhadas nas secretarias e seguem o sistema físico, conjuntada de documentos e outros atos na distribuição da Justiça do Trabalho. Por esse motivo,
por esse novo sistema extingue automaticamente as reclamações tomadas a termos em outras espécies. Também, de certa forma, prejudica qualquer possibilidade de sobrevivência do ius postulante. Na verdade, para o acesso ao processo judicial eletrônico, torna-se necessário o cadastramento dos advogados junto ao AB para que tenha acesso aí a sua senha, o seu PIN. Esse vale como assinatura eletrônica, aquele profissional, e acompanhará o que? Nas audiências para obter acesso ao processo, que é o token. Instrumento normativo do TST determina o que as decisões judiciárias não retroagirão aos atos praticados antes da vigência da Lei 13.467/2007 da Reforma Trabalhista, pela que as iniciais terão que ser ajustadas ao presente comando se ajuizadas após 11/11/2017. Há controvérsias quanto à interpretação a respeito da necessária liquidação do pedido. A mesma instrução assevera que exordial poderá apontar um valor estimado que atenda a todos os pedidos nos termos do artigo 296, 293 do CPC. Há entendimentos que seguem na direção da liquidação de cada um dos pleitos trazido pela inicial com valoração específica. Sugere que, diante das controvérsias na aplicação da Lei número 13.467/2017, e pela celeridade processual, ideal seja liquidar item por item na exordial com seus respectivos valores, para evitar emendas ou até extinção do processo sem julgamento de mérito. 841. Recebido o que? E protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá o que é a segunda via da petição, ou do termo, ou reclamado, notificando-se ao mesmo tempo para comparecer à audiência de julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Por exemplo, há 3 formas de comunicar os atos processuais às partes. Primeiro, temos a notificação, é o termo que mais se aplica em hostes trabalhistas. Serve para quê? Para determinar a chamada do réu em juízo, a comunicação de atos em geral e até o conhecimento da sentença que põe fim ao processo. Segundo, citação do processo civil. É chamado o réu para vir apresentar sua defesa em juízo. Terceiro, intimação. No processo civil significa comunicar às partes os atos ocorridos no processo, como por exemplo, a convocação de testemunha para oitivas, documentos apensados aos autos, indicação de perícia e outros. Contudo, a notificação terá características citatórias ou intimatórias. Assim, é comum na Justiça do Trabalho só fazer menção ao termo notificação, sem falar de citação e intimação. A notificação terá de ser realizada em 48 horas da data do protocolo e recebimento do processo, e a audiência é marcada em qualquer prazo após 5 dias do referido recebimento, conforme o movimento e a pauta do juiz, a vara do trabalho competente. Contudo, no processo eletrônico, esses métodos estão atualizados de acordo com a Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, regulado pela Resolução 136. Caso atue mais de um advogado no mesmo processo e havendo pedido expresso de que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado profissional, as notificações expedidas em nome de outro advogado constituído nos autos serão consideradas nulas, salvo se constatada a inexistência de prejuízo de acordo com a súmula 427 do Tribunal Superior do Trabalho. A Lei 13.467 assevera que, após a apresentação da contestação,
o reclamante não poderá mais desistir da ação sem a consentimento da reclamada. O 842, sendo várias as reclamações e havendo identidades de matéria, poderão ser acumulados num só processo, se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Existem reclamações que permitem a caracterização de vários autores no polo ativo da demanda, observando-se a identidade da causa de pedir e que sejam empregados da mesma empresa ré. São elas denominadas dissídios plúridos, com a formação de um lícito consórcio. Já a união de reclamados no polo ativo verifica-se nas hipóteses de formação de grupo econômico. Nessa oportunidade, as empresas, sobre a direção, controle e administração comum, pode consolidar-se na responsabilidade solidária em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 2º da CLT. Vale ressaltar que em ambos os exemplos não se trata de dissídio coletivo prescrito no artigo 857 da CLT. O lícito consórcio entre autores poderá ser composto antes de distribuída a ação, ajuizando-se nesse caso um dissídio individual plúrido. Já tramitando que a ação, poderá haver modificação de competência e a característica de conexão ou continência nos termos do artigo 55 e 56 do CPC. Por se tratar de matéria de ordem pública, a conexão deve ser conhecida ex officio pelo juiz do CPC, artigo 337, inciso 7, especialmente no parágrafo 5º. A conexão própria está subdividida em simples ou qualificada. A simples, por sua vez, pode ser objetiva ou subjetiva. Em rigor, a conexão simples subjetiva nada mais do que a continência. É empregado para identificar a existência de duas demandas, em que há identidade quanto às partes e a causa de pedir, embora o pedido de uma, por ser mais amplo, abarque o de outro. Nesse caso, há a causa continente mais ampla e a causa contida menos ampla. Na continência, há o que é uma certa conexão, se considerarmos a identidade das causas de pedir. Não traduzida improbidade técnica a afirmar que a continência é a espécie de gênero de conexão. Na continência, ao contrário da conexão, o legislador não fez uso da conjunção coordenativa ou, e sim da conjunção e, de tal maneira que, para efeito de configuração daquela, se existe identidade das partes de causa, pretende, além de que os pedidos formulados em uma ação, em uma das ações, abranger os contidos em outra. Da audiência de julgamento, no artigo 843, deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independente do comparecimento de seus representantes, salvo nos casos de reclamatórias plúridas ou ações de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria. Parágrafo 1º. É facultado o empregador fazer substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações, obrigações o proponente. Parágrafo 2º. Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso devidamente comprovado não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro emprego que pertença à mesma profissão ou pelo seu sindicato. Parágrafo 3º. O preposto a quem se refere o parágrafo 1º desse artigo não precisa ser empregado da parte reclamada. Nas ações plúridas, no artigo 842 da CLT e de cumprimento do artigo 872, o sindicato poderá substituir o reclamante ausente. Também nos casos de doença e motivo ponderoso, a consolidação das leis no trabalho diz poderoso, erroneamente. O reclamante poderá ser substituído por um colega de profissão ou pelo sindicato, apenas para que não seja extinto o processo. Na reclamação de empregado doméstico, o próprio empregador, quem assina a CTPS, deverá comparecer em juízo, ou, segundo o entendimento doutrinário, poderá ser representado por outro membro de entidade familiar,
Exemplo, temos os filhos, cônjuge ou congêneres. A súmula 456 assevera que é inválido o instrumento de mandado firmado em nome de pessoa jurídica que não contenha pelo menos o nome do outorgante ou do signatário da procuração, pois esses dados constituem elementos que os individualizam também. Verificada o que há irregularidade de representação da parte na instância originária, o juiz designará prazo de 5 dias para que seja sanado o vício. Descumprida o que a determinação, extinguirá o processo sem resolução de mérito. Se a providência couber ao reclamante, ou considerará revel o reclamado se a providência lhe couber. Artigo 76, parágrafo 1º do CPC. Caso a irregularidade de representação da parte seja constatada em fase recursal, o relator designará prazo de 5 dias para que seja sanado o vício. Descumprido que a determinação, o relator não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente ou determinará o desentranhamento das contrarrazões. Se as providências couber ao recorrido, artigo 76, parágrafo 2º do CPC, a Lei 3.467, 2017, assevera que o preposto não precisa ser empregado da parte reclamada, e este, por sua vez, deverá conhecer dos fatos e observar que, ao não contestar afirmados pela parte autora, estará evidenciando a confissão e essa será consignada em favor da pretensão autoral. O TST ajustará necessariamente o texto da súmula 377 do Tribunal Superior do Trabalho, que deverá seguir com essa redação: preposto, condição de empregado alterado o item 1, incluindo o item 2 em decorrência da nova reforma. Relativamente às ações trabalhistas propostas até 10 de novembro de 2017, é indispensável que o preposto seja empregado do reclamado, exceto quanto à reclamação de empregado doméstico ou contra micro e pequeno empresário. O preposto deve ser necessariamente empregado do reclamado, inteligência do artigo 843, parágrafo 1º da CLT e do artigo 54 da Lei Complementar 123 de 2006, nas ações ajuizadas a partir da reforma trabalhista, eu diria que o preposto não precisa ser empregado. O 843, parágrafo 3º da CLT. O Tribunal Superior do Trabalho regula por meio de instrução normativa que, se não admite a acumulação das atividades de preposto e advogado. O 844, o não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação. E o não comparecimento do reclamado importa a revelia, além da confissão quanto à matéria. Então é interessante, o não comparecimento do reclamante à audiência do reclamante importa o quê? O arquivamento da reclamação. E o não comparecimento do reclamado importa a revelia, além da confissão quanto à matéria de fato. O reclamante é aquele que é o autor da ação e o reclamado é a parte ré. O parágrafo 1º. Ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento designando nova audiência. E no parágrafo 2º, nas hipóteses de audiência do reclamante, esse será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do artigo 789 dessa consolidação, ainda que o beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. O parágrafo 3º, o pagamento das custas a que se refere o parágrafo 2º, é condição para a propositura de nova demanda. O parágrafo 4º, a revelia não produz o efeito mencionado no caput desse artigo, se, inciso 1, havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação. 2. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. 3. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considera indispensável à prova do fato. 4.
as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com provas constantes dos autos. Quinto, ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. A revelia é confundida com preclusão, princípio processual que marca a perda de uma faculdade processual. E pode ocorrer por dois motivos: contumácia, ausência física do réu, e confissão ficta. Presente, o réu não manifesta sua defesa no processo. Trata-se, portanto, de efeito e não de causa. A nova reforma registra que, na ocorrência de algum motivo considerado relevante, poderá o juiz suspender o julgamento e designar nova audiência. Caberá ao magistrado posteriormente, injustificada do autor, importará o quê? No pagamento das custas calculada na forma dos 789 da CLT, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, se só estará isento se comprovar 15 dias motivos legalmente justificáveis para o não comparecimento à audiência. Ressalva que a quitação das custas pelo reclamante ausente será condição para a propositura de nova ação, nova demanda, em conformidade com a exegese do presente artigo. Segue de forma exemplificativa que a revelia não produzirá efeitos quanto à vedação para apresentação de contestação se a parte ré figurar no polo passivo da lide com outros réus em regime de solidariedade fruto da existência de grupo econômico. Nesse caso, a defesa de uma valerá para outras em conformidade com a especialidade de cada um das réis com o fito de ilidir revelia. Em outra oportunidade, quando a petição inicial formulada pelo autor não estiver acompanhada de instrumento que a lei considera indispensável à prova do ato, como, por exemplo, um pedido de liberação de guia de seguros de desemprego, se não existir comprovação do término de contrato. Essa presunção de veracidade é em favor do autor se comprovar o alegado com instrumentos probatórios próprios, não poderá favorecê-lo pela simples caracterização da revelia. E por derradeiro, todas as alegações postuladas pelo reclamante não podem ser inverossímeis ou firmar contradição com a própria prova acostada nos autos. No caso em que o autor formula pedido de 800 horas trabalhistas por mês, mesmo na ocorrência de revelia, não será possível a Justiça do Trabalho colaborar com tal despropósito e condenar a empresa revel com base numa afirmativa inexistente ou impossível de ocorrer sob a ótica do direito material que se propõe ser assistido. A ausência da parte ré não impedirá o juízo de recepcionar a peça de defesa conduzida por advogados habilitados no processo judicial eletrônico. As defesas são protocoladas antes da audiência e o juiz se encarregará o quê? De acessá-la, mesmo nos casos em que a reclamada não se apresentar em audiência. Não se verificando as situações acima, será aplicada a pena de revelia que impossibilitará o que o réu de apresentar defesa naquele processo. É possível então caracterizar os efeitos da revelia, mesmo o réu estando presente. O artigo 344 do CPC é cristalino ao afirmar que, se não contestada a ação, considera-se verdadeiros fatos afirmados pelo autor. Esse artigo trata de revelia, aplicando-se a pena de confissão à parte que, expressamente intimada com aquela combinação, não comparecer à audiência. Em prosseguimento, após a audiência de conciliação, quando fragmentada, na qual deveria depor a súmula 74, inciso 1 do TST. A revelia não põe fim ao processo. Esse é outro erro de interpretação ocorrida na prática. A revelia apenas veda a possibilidade do réu apresentar defesa naquele processo. O TST promoverá a alteração da súmula 122 do TST, que deverá seguir revelia, advogado presente, audiência, contestação de documentos, apresentação, atestado médico, efeito de revelia. A reclamada ausente, audiência,
em que deveria apresentar a defesa e revela ainda que presente seu advogado munido de procuração, podendo ser inibida a revelia mediante a apresentação de atestado médico, que deverá declarar expressamente a impossibilidade de locomoção do empregador ou do preposto no dia da audiência. A partir então da vigência da lei da reforma trabalhista, a revelia não gera confissão quanto à matéria de fato. Artigo 844, parágrafo 4º da CLT. Havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a pretensão, o litígio versar sobre direitos indisponíveis, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumentos que a lei considera indispensável, eu diria, a prova do ato. As alegações de fatos formulados pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Entretanto, nobres senhores, receba aí meu A de abraço, meu O de obrigado, meu F de fortalecimento. Compartilha, comenta, ei, volta aí, se inscreva no canal. Um beijo no coração.